e o santificou. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Este é o último mandamento da primeira tábua, cujas ordenanças fazem menção direta ao nosso relacionamento para com o Senhor nosso Deus. A segunda tábua, os teólogos costumam dizer que é do quinto mandamento em diante e diz respeito ao nosso relacionamento para com os nossos próximos. Então, os mandamentos 1, 2, 3 e esse último agora, o quarto, relacionam-se à nossa ligação, ao nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Então, que o Senhor nos conduza nessa manhã à compreensão da sua santa vontade revelada nesse bendito mandamento. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, nós te pedimos, ó Deus eterno, cultuando o teu santo nome, ó Pai, no teu santo dia, nós estamos na tua presença para pedir a ti, ó Deus, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, estar dispostos a compreender a exposição da tua palavra, para que nossos corações sejam transformados, ó Deus. Ó Deus eterno, dai graça a mim, ó Pai, que não tenho condições nenhuma, ó Pai, de expor a tua palavra, mas por tua misericórdia, meu Deus, e apesar de mim, ó Senhor, fale aos corações dos teus servos, dos teus filhos, para que a tua vontade, ó Pai, se realize em nossas vidas, em nossa igreja, e o teu nome seja glorificado, ó Pai, entre nós, ó Deus. Ó Pai, é o que nós te pedimos, para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Então, como o irmão Kaique já adiantou, o tema da mensagem de hoje é uma exortação à lembrança. Nós estamos, irmãos, de um dos mandamentos mais mal interpretados das Sagradas Escrituras. Muito já foi dito, muito já foi ensinado, muito já foi exposto referente a esse dia de descanso, chamado em hebraico de Shabá, o dia que o Senhor decretou como descanso. Muitas seitas já foram criadas em torno desse dia, e muitas delas ainda existem até hoje. Há quem diga que esse mandamento é só para os judeus, que nada tem a ver conosco, os cristãos. Outros afirmam que esse mandamento foi colocado meio que por engano entre as leis morais de Deus, porque não tem a ver com a moral estabelecida por Deus, mas sim com as leis cerimoniais de Deus. E sendo assim, as leis cerimoniais, se elas foram abolidas em Cristo Jesus, já não temos mais compromisso com esse mandamento. Outros irmãos integrantes de linhas evangélicas distintas já dizem que a lei de Moisés num todo, desde o primeiro até o 10º mandamento, nada tem a ver com o cristão, porque nós estamos na era da graça e não da lei. E não faltam, irmãos, não faltam opiniões humanas para nos isentar da responsabilidade, do compromisso que nós temos para com as leis de Deus. O homem faz de tudo em seus esforços para esconder a sujidade moral, da sua miséria pecaminosa, da sua total depravação, que é manifesta pela lei de Deus. Por isso que muitos desprezam a lei de Deus, porque ela vai mostrar quem nós realmente somos. As pessoas não querem ter seus pecados expostos. Agora, diante de todas essas divergências interpretativas, que nós devemos aderir fielmente, tanto em nossa profissão, quanto em nossa prática, a postura de obediência total às leis de Deus, ao mandamento de Deus. Porque se nós vivemos para a glória dele, é obedecendo às leis dele que nós estamos glorificando a ele. Nesse primeiro versículo é que nós vamos começar o nosso estudo. Capítulo 20, versículo 8 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Percebam, irmãos, que antes da ordenança para que nós santifiquemos o dia de sábado,
nos é dito o seguinte: lembra-te. Já perceberam que nenhum outro mandamento começa com a palavra lembra-te? Nenhum outro. Nós vimos, primeiro mandamento, no versículo 3 aqui do capítulo 20. Não terás outros deuses. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não dirás falso testemunho. 17. Não cobiçarás. Ou seja, esse é o único mandamento que começa com a palavra lembra-te. Por isso, nessa manhã, nós vamos dar uma atenção maior a essa palavra. Porque o Senhor está nos ordenando a nos lembrarmos de algo. Algo deve ser lembrado. E por que algo deve ser lembrado? Porque se Ele ordena que nós lembremos, é porque já havia sido dito antes. Não dá para você lembrar de algo que não foi dito para você antes. Não é isso? Então Deus não diria lembra-te, Deus diria preste atenção, porque eu vou falar algo novo. Você está falando lembra-te é porque já foi dito. Então, aqui na mensagem de hoje, nós trataremos desse assunto dividido em 3 partes. Primeiro, nós devemos nos lembrar do contexto da criação. Quando lá em Gênesis é relatado que Deus criou-nos a nós e a toda a natureza, a tudo que existe. Segundo, nós devemos nos lembrar do contexto da redenção que há em Cristo Jesus. E por fim, lembrarmos-nos de que a lei moral é uma lei que deve ser cumprida. Não uma lei que deve ser cumprida para a salvação, mas porque fomos salvos em Cristo Jesus, queremos agradar a Deus cumprindo a sua lei. Certo? Então, com a graça de Deus, nós tendo esse propósito em vista, nós vamos tentar aplicá-los a nós que estamos na dependência do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto. Esse lembrar se refere à criação. Devemos nos lembrar do contexto criacional de Deus. No versículo 8, lembra-te do dia de sábado. O Senhor, irmãos, Ele deu essa lei a Moisés, para que Moisés apresentasse ao povo, exigindo que o povo guardasse o dia do Senhor, o Shabá. Eles deveriam se lembrar de algo que já havia acontecido muito tempo antes. Abram comigo Gênesis capítulo 2, verso 2. Eles deviam lembrar-se de uma ordenança que já havia sido estabelecida antes. Aliança do Senhor Deus para com as suas criaturas. Essa era uma lei, irmãos, que não estava sendo inaugurada naquela ocasião. Não, era uma ordem do Senhor para santificar um dia específico, para nos lembrarmos daquilo que Ele havia feito. E foi justamente ao término da criação que o Senhor Deus nos dá essa ordem. Observem aqui em Gênesis 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, irmãos, como seres criados à imagem de nosso Deus, nós somos chamados a imitar o Senhor nosso Deus. Em Levítico 19:2 diz: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Nós somos chamados a ser santos porque Deus é santo. Nós somos chamados a imitar o Senhor nosso Deus, porque é isso que Ele exige de nós. Em Mateus 5,48 é dito: sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, se o nosso Deus santificou o 7º dia,
Ele santificou um dia como um dia de descanso. Sabe como ele descansou? Como cabeça da sua criação, o Senhor nosso Deus nos conduz a uma obrigação que nem mesmo nenhum outro ser da criatura tem, somente nós, seres humanos. Contudo, é uma obrigação que nós, seres humanos, temos de colocar sobre os seres criados que estão sob nossa responsabilidade. Não é interessante isso? Não existe um mandamento aqui para os animais guardarem o sétimo dia. Mas existe uma obrigação nossa, uma ordem para nós, para que os nossos animais que nos servem também. Versículo 10 diz: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. É aqui, irmãos, que nós encontramos fundamento divino para a necessidade que nós temos de obedecer esse mandamento. Versículo 11: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Existe aqui, irmãos, uma ordem para obedecermos o quarto mandamento do Senhor. Por quê? Porque nosso Senhor Deus assim o fez. Essa é a grande razão da existência do quarto mandamento. Deus assim o fez, Deus assim nos ordenou, e nós somos chamados a obedecer-lhe. É aqui que alguns argumentos são utilizados contra a guarda do quarto mandamento. Por exemplo, alguns dizem que esse mandamento é restrito aos judeus. Afinal de contas, foi dado ao povo judeu. Só que é engraçado porque tendo esse mandamento sido dado antes, lá em Gênesis, ele não foi dado somente aos judeus, mas a toda a criatura de Deus, todos aqueles que foram criados pelo soberano Deus. Esse mandamento, como os demais mandamentos do Decálogo, estão destinados a toda a humanidade. Todo ser humano que foi criado por Deus tem sobre si a responsabilidade de guardar os 10 mandamentos, incluindo o dia do Senhor, o Shabá. É um livro de repetição. Ele repete toda a narrativa de Deus, realizada em Êxodo, Levíticos e Números. E nessa repetição, a lei é trazida novamente aos ouvidos do povo. Moisés relata a história da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, que havia acontecido durante vários anos. E nessa ocasião ele conta os acontecimentos passados numa outra perspectiva. Olha que
interessante. Aqui, o quarto mandamento, que é dito do versículo 12 ao versículo 15, é narrado de uma forma distinta da que foi narrada lá em Êxodo 20, dos versos 8 em diante. Olha que interessante, até o versículo 14 é a mesma coisa. E Deuteronômio 5:12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Olha que interessante. Existe uma relação. Por que aquele povo tinha que guardar o dia de sábado? Porque o Senhor os havia tirado do Egito com mão poderosa e braço estendido. Percebam, esse lembra-te não se refere somente ao fato que aconteceu na criação, de Deus ter descansado, mas também ao fato de Deus ter resgatado o seu povo do Egito. E para nós, pelo fato de Deus ter nos resgatado do mundo através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a relação, irmãos, que há entre o quarto mandamento e há o contexto de redenção. Nós fomos redimidos da escravidão do mundo. Nós fomos redimidos da escravidão da nossa própria carne, da escravidão de Satanás. Para quê? Para que fôssemos do Senhor, para que servíssemos ao Senhor. Nós somos dele, somos servos dele. E como servos de Satanás, nós trabalhávamos dia e noite em prol da nossa escravidão, da desgraça pecaminosa do nosso ser. E aqui Deus está dizendo o seguinte: vocês vão me servir todos os dias. E no sétimo dia vocês vão descansar. De me servir, não. Vocês vão perceber que o seu relacionamento comigo é um relacionamento grandioso, bendito, glorioso. É um dia que vocês vão ter de descanso para me contemplar, para estar na minha presença. Irmãos, não há razão maior do que essa. O Senhor nos libertou. E Ele exige de nós o que agora? Que um dia da semana nós possamos reservar-nos a nós mesmos totalmente para Ele. Somente para Ele. Para servir a Ele. Para contemplar a face dEle. Para estar diante dEle. O soberano Senhor havia libertado o seu povo da escravidão do Egito. Agora o nosso soberano Senhor Jesus Cristo nos liberta do mundo, de nós mesmos, de Satanás. Em Êxodo 31:16 diz: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por herança perpétua nas suas gerações. Percebem? Por isso que Deus diz: lembra-te do dia de sábado. O quarto mandamento é apenas uma lembrança de um mandamento que primeiro
Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o Senhor Jesus Cristo nos comprou. Nós não somos mais de nós mesmos. Em 2 Coríntios 5 vai falar exatamente isso. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós não estamos aqui mais para servir a nós mesmos. Nós não estamos aqui mais como escravos dos nossos pecados. Nós estamos aqui como servos do Senhor. Estamos aqui como alguém que foi comprado por alto preço de uma vida de escravidão para ser colocado diante do senhorio do glorioso Deus Todo-Poderoso. Ele que é um Senhor bondoso, amoroso, misericordioso. Ele que exige de nós todo o nosso ser. Em 2 Coríntios 5,14, 5,15 diz o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É isso que significa nós sermos servos de Cristo. Muitas pessoas têm dito: Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, mas não vive uma vida do que? De reverência e contemplação ao senhorio de Cristo. Não tem essa ligação com o Senhor Jesus Cristo. E aqui que nós somos chamados, lembra-te do dia do sábado, ou seja, lembra-te que você tem um dia de descanso para você contemplar a face do Senhor Jesus Cristo, para você glorificá-lo, para você adorá-lo, para você esquecer de tudo à sua volta, de tudo que há nesse mundo vil e desprezível, nesse mundo que jaz no maligno. Esqueça de tudo e contemple a face do Senhor. Glorifique o nome dele. E aí muitos dirão: mas eu não consigo, não dá, por causa disso, por causa daquilo. É interessante nós percebermos, irmãos, que isso daqui é dito num contexto em que o povo de Israel vivia, num contexto rural. Não é interessante isso? Quem já morou num contexto rural sabe como que é as coisas. Os animais, as plantas exigem cuidado todos os dias. Todos os dias. E Deus está falando isso para um povo seu, num contexto rural. Às vezes você deixa de colher uma fruta de um dia para o outro, ela apodrece no pé. E Deus está falando: vocês vão separar um dia só para mim. Um dia só para mim. Nós fomos transportados, irmãos, esse império das trevas e colocados no reino do Filho do amor de Deus. Nós estamos agora sob uma outra economia, um outro governo, sob uma outra perspectiva, um outro contexto. Contexto de quem foi redimido pelo sangue de Cristo, comprado, salvo, liberto da escravidão e comprado para si. Por isso que nós somos duplamente responsáveis por guardar esse mandamento. O mandamento do dia do Senhor, o mandamento do Shabá. Por quê? Porque além de termos sido criados pelo Senhor, nós somos redimidos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Fomos libertos por Ele. E como gratidão, pois o amor de Cristo nos constrange, como gratidão nós nos entregamos a Ele. Nossa vida é 100% do Senhor. Só que Ele nos deu uma ordem. Durante 6 dias, você trabalha. Trabalhe, você tem que se manter. O trabalho é algo que o Senhor nos ordenou. E Ele é digno. Devemos trabalhar.
não excluindo o Senhor, não, devemos trabalhar para a glória dele, fazer do nosso ofício um ofício que glorifica o nome dele. As mulheres trabalharem em casa, cuidando dos seus filhos para a glória dele. As crianças estudando e se esforçando no dia a dia para a glória dele. Tudo deve ser feito para a glória dele, só que vai chegar um dia, o dia do descanso, que ele fala assim, ó, para tudo e olhem só para mim. Contemplem só a mim. Cultuem a mim. É por isso que nós reservamos um dia do Senhor. E nós estamos hoje, no dia do Senhor, cultuando o nome dele. É um dia, irmãos, que deve ser preparado. É um dia que deve ser aguardado. Por isso, nós entraremos, então, no terceiro ponto. Lembramos, nós devemos nos lembrar que essa é uma lei moral e que deve ser por nós cumprida com toda a diligência. Toda a diligência. A luz da natureza nos diz muito pouco sobre o dia do Senhor. A luz da natureza não nos pode ajudar referente a isso. Por isso o Senhor deu a sua palavra. É interessante que alguns mandamentos, à luz da natureza, nós sabemos intrinsecamente que é errado. Por exemplo, não matarás. Tem algum ser humano que não saiba que matar outra pessoa é errado? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A luz da natureza nos diz isso. Todos nós sabemos. Você tem direitos, mas o seu direito não pode invadir o direito do outro. Todos nós sabemos disso, desde quando éramos pequenos. Desde criança, a criança quando puxa o cabelinho da outra, sabe que ela está errando. Quando ela morde a outra, ela sabe que ela está errando. Quando ela belisca a outra, ela sabe que ela está errando. Agora, esse dia do Senhor, não, a luz da natureza não nos é suficiente para demonstrar essa grandiosidade. Somente as Sagradas Escrituras, por intermédio das leis de Deus, pode nos lembrar do quê? De que devemos guardar o dia do Senhor. Nós sabemos, irmãos, intimamente, que roubar, assassinar, adulterar é errado. Mas quanto ao dia do Senhor, não. É a palavra dele que nos diz. E é por isso que, diante dessa palavra, nós sabemos que é uma ordem do Senhor, para que nós nos voltemos para ele, contemplemos a ele no seu dia. Para isso, os judeus eram chamados a se preparar. Em Marcos 15:42 diz o seguinte: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, os judeus se preparavam no sábado para o dia do Senhor. Na verdade, na sexta, para o dia do Senhor judeu, que é no sábado. Nós, mais para frente, veremos que o dia do Senhor para nós, os cristãos, é no domingo. Nós somos chamados a nos preparar no sábado para o dia do Senhor. Nós somos chamados a nos preparar no sábado, tendo em vista o dia glorioso em que nós nos encontraremos com o Senhor e passaremos o dia com Ele em comunhão com os irmãos. Hoje é um exemplo disso. Hoje nós passaremos o dia aqui na igreja, nós teremos o almoço de comunhão, passaremos a tarde em comunhão com os irmãos e teremos o culto da noite. Quantos de nós nos preparamos no dia de ontem? O dia do Senhor, irmãos, começa logo cedo. Hoje nós tivemos a oração com os irmãos, às 5:30 da manhã. Quantos de nós, irmãos, nos preparamos para estar no WhatsApp às 5:30 da manhã em oração com os irmãos? Homens, quantos de nós? Quantos de nós temos aproveitado esses meios da graça do Senhor para nós, dia após dia? É um meio da graça que o Senhor nos deu, para que nós iniciemos o dia do Senhor, voltando os nossos olhos para Ele. Quem que participou hoje? Quem que reservou o dia de ontem, preparando-se no sábado para encontrar-se com o Senhor no seu dia?
Irmãos, nós estamos perdendo. Nós perdemos as bênçãos do Senhor, irmãos. Por quê? Porque nós fazemos pouco da bênção do Senhor. Das bênçãos dele. Imagine você namorando, na sua época de namoro, na sua época de noivado, e seu noivo disser o seguinte: amanhã eu quero passar o dia com você. Vamos nos encontrar às 7 da manhã para passarmos o dia juntos. E você acorda às 9. Me perdoa, eu perdi a hora. Dormi muito tarde ontem. Pelo amor de Deus, irmãos. Nós estamos com o encontro marcado todo o primeiro dia da semana, todo domingo, dia do Senhor, com o Senhor nosso Deus. Temos um encontro marcado com Ele. Mas nós estávamos como? Dormindo. Percebam, é um dia de preparação, é um dia em que eu cumpro a vontade do Senhor, eu cumpro com o seu santo mandamento, me programando, me organizando. E falando, é esse o dia que eu vou estar com o Senhor. É o dia de culto ao Senhor. É o dia de comunhão com os irmãos. É o dia de estudo bíblico. É o dia de culto à noite. É um dia em que eu posso receber os meus irmãos na minha casa, ou ir à casa dos meus irmãos para ter em comunhão com o Senhor. No decorrer da semana, irmãos, nós devemos ter esse dia como principal dia. O principal dia nosso, irmãos. E nos preparar, nos santificar, já no sábado. Uma exortação aos homens. Quantos de nós, homens, nunca participamos do nosso encontro de oração no domingo de manhã, às 5:30 da manhã? Quantos? Quantos de nós, homens, temos feito pouco desse tempo com o Senhor? E isso, irmãos, em todos os outros meios da graça que o Senhor tem nos concedido. Percebam. E isso se deve a quê? Não se deve à oração, não é assim, Senhor, me ajuda a guardar o dia do Senhor. Não, deve-se que a preparação. Senhor, faça-me enxergar a grandeza deste dia, faça-me enxergar a grandeza do seu ser, para que eu possa te amar, para que eu possa querer mais de ti, desejar mais de ti, ansiar mais por ti. Não é isso que Paulo fala? Como que Paulo pôde dizer o que ele disse, irmãos? Como? Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. É isso. É isso. Como que nós podemos ter em vista o Senhor Jesus Cristo e falar, eu vivo por Ele, eu quero Ele, eu anseio Ele, Ele é tudo para mim. Se nós não temos Ele como tudo, nas coisas mínimas da nossa vida, irmãos. Vocês percebem? Nas coisas pequenas. É um dia entre 7 que Ele exige de nós. E diferente do mundo, que corre ansiosamente atrás da sexta-feira, da tal sexta-feira tão aguardada, tendo em vista o que? A futilidade, ao que por muitos é terrivelmente amaldiçoada como o dia da volta ao trabalho, porque amam a preguiça, amam a inutilidade. Diferentemente de tudo isso, irmãos, nós amamos todos os dias da semana, porque são dias que nós podemos viver para a glória de Deus, independentemente das circunstâncias. Mas o dia que nós mais amamos é o dia que nós podemos nos encontrar com o Senhor, estar com Ele, conhecê-lo mais, contemplar a sua face, descansar na presença dEle. É esse o grande descanso que nós estamos aguardando, irmãos.
É sobre esse grande descanso que o Senhor Jesus diz em Mateus 11, 28, quando ele fala: vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou o quê? Aliviar vocês. Vocês estão cansados de pecar? Estão cansados de viver uma vida só para você? Uma vida inútil? Uma vida que busca satisfazer suas próprias paixões continuamente? Está cansado disso? Jesus fala: vem a mim e eu vou aliviar vocês. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele fala: toma sobre vocês o Senhor de vocês. Toma o meu jugo. Toma sobre vocês a minha lei. E achareis descanso para vossas almas. Olha que interessante. Jesus está falando assim: toma sobre você o meu trabalho. E você trabalhando, descansará. Toma sobre você o meu jugo, a minha lei. O meu labor. E aí ele conclui: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que interessante, irmãos. Por que muitas vezes nós estamos ansiosos, angustiados? Porque nós não queremos nos sujeitar ao senhorio de Cristo. É só por causa disso. Se nos sujeitássemos ao Senhor e nos sujeitássemos à vontade dEle, nós teríamos um grande repouso. É desse repouso que é dito em Hebreus capítulo 4, que por incredulidade o povo de Israel não entrou no descanso de Deus. Não entrou na terra prometida, o descanso do Senhor. Não. Mas aqueles que creem, esses entrarão no descanso de Deus. Há um descanso prometido para o povo de Deus. Nos resta um descanso. Esse descanso semanal aponta para esse descanso glorioso. Quando nós deixaremos essa terra, deixaremos todos os nossos afazeres, deixaremos tudo para trás. Tudo aquilo que você dizia é o seguinte: mas eu não posso deixar. O que vai ser da minha esposa sem mim? O que vai ser dos meus filhos sem mim? O que vai ser do meu emprego sem mim? O que vai ser dessas pessoas sem mim? Um dia Deus vai tirar você daqui, meu filho. E todo mundo vai continuar vivendo sem você. Olha que bênção. Todo mundo vai continuar vivendo e vivendo muito bem sem você. Resta um descanso. Esse descanso semanal é quando você fala assim: esquece, todo mundo me esquece. Agora eu sou do Senhor. Já anunciando o quê? O descanso eterno. Quando nós estaremos na glória com o Senhor Jesus Cristo. Lá é o grande descanso. É o dia que durará centenas, milhares de anos. O dia que nós estaremos na presença do nosso Senhor, gozando dEle, nos alegrando dEle, nos deleitando nele, nos satisfazendo nele. É para esse gozo, esse descanso, esse prazer que esse mandamento nos aponta. Então que nós possamos ir nos preparando, semana após semana, separando um dia para o Senhor, inteiramente para Ele, aguardando o dia em que nós estaremos completamente na presença dEle. Eternamente na presença dEle. Então, queridos, concluindo, nós pegamos hoje somente o comecinho do versículo 8, que diz: lembra-te. Recapitulando, devemos lembrar-nos do quê? Do dia do Shabá, o dia de descanso, que o Senhor nos ordena. Nos lembrar da criação, porque foi lá que Deus inaugurou esse grande dia. Nós devemos nos lembrar da redenção, porque foi
quando nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, que Ele nos concedeu descanso para as nossas almas. Por isso, nós vamos ver mais à frente que é por causa da redenção que nós cristãos guardamos não sábado, mas o domingo como o dia do Senhor. Porque foi no dia que o nosso Senhor ressuscitou e inaugurou uma nova realidade para o seu povo. Lembrem-se desse dia da redenção, quando formos guardar o dia do Senhor. Lembrem-se do descanso eterno dos santos, o descanso eterno que nos aguarda, para que nós guardemos esse dia ansiosos, clamando: ora, vem Senhor Jesus, porque nós queremos entrar no verdadeiro descanso. E lembrem-se, irmãos, continuamente desse mandamento, para que nós possamos guardar o dia do Senhor com alegria, com prazer, e não gemendo como um cargo, um fardo, um peso sobre nossas costas. Porque aquele que guarda o dia do Senhor como um peso, uma carga pesada em cima de si, não compreendeu nem a relação de Deus com a criação, nem a relação de Deus com a redenção. Não sabe da grandiosidade que tem em Cristo Jesus, o Senhor. Então, irmãos, sujeitemo-nos à lei do Senhor. Sujeitemo-nos a esse santo mandamento. Glorifiquemos ao Senhor, porque Ele nos reservou um dia somente para Ele, para a glória dEle, para que possamos usufruir dEle, para que nós possamos desfrutar dEle. Amém, irmãos? É isso, meus queridos. Vamos curvar nossas cabeças, então, e vamos ao Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos. Bendito seja o teu nome, Pai. Quão sublime tu és, ó Deus, em todos os teus caminhos. Ó Pai, tu és um Deus santo e justo. E em Cristo Jesus, ó Pai, tu cumpriste a tua justiça. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. E Ele, como nosso mediador, morreu em nosso lugar, sofreu em nosso lugar, para comprar para ti, ó Pai, um povo exclusivamente teu, zeloso de boas obras. Ó Senhor, nós estamos à tua presença, ó Pai, para glorificar o teu santo nome, sabendo que nós somos redimidos, ó Deus, da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, da escravidão de nós mesmos, ó Pai. E nós fomos transportados para o reino do Filho do teu amor, para que possamos adorar a ti. Nós fomos feitos teus filhos, ó Pai, teus servos, ó Deus. E tu, como um Senhor tão bondoso, tão amoroso, tão generoso, tão complacente, sabendo das nossas necessidades, ó Pai, tu reservaste, ó Deus, um dia da semana para o nosso descanso. Um dia da semana, ó Pai, em que podemos olhar para ti, descansando-nos, ó Pai, de todas as atividades desse mundo mal, ó Deus. E olhando para ti, contemplando a tua face enquanto estamos nessa terra. Enquanto estamos peregrinando, ó Pai, nesse pó sujo, ó Deus, desse mundo, ó Deus. Ó Senhor, faça-nos aproveitar, ó Pai, desse dia, o dia do Senhor, para contemplar a tua face, ó Deus, para experimentarmos um pouquinho, ó Pai, daquilo que já nos apresenta, meu Deus, como uma promessa gloriosa, de que por toda a eternidade estaremos, ó Deus, nesse eterno descanso dos santos, na tua presença, Pai. Ó Senhor, ajuda-nos a enxergar essas realidades espirituais, ó Pai, para que não fiquemos presos, para que não fiquemos, ó Deus, continuemos amarrados, ó Pai, às responsabilidades que por muitas vezes são justas nesse mundo, são legítimas nesse mundo, mas que nos cegam e nos tiram, ó Pai, o foco da glória de Cristo, da glória do teu santo nome. Ó Deus eterno, quanta bondade nos concedes e quanto temos sofrido, ó Pai, por não nos sujeitarmos a ti e à tua santa vontade. Faça-nos enxergar, ó Pai, essas realidades espirituais gloriosas, para que nos sujeitemos a ti, ó Deus, com corações íntegros, com corações quebrantados e humilhados à tua presença, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, é para a glória do teu santo nome, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos.
Amém, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, o pastor Josué citou, capítulo 5, versículo 14, para a gente ler um trecho que é propício. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, meus irmãos? Então, o dia do Senhor é um dia que nós devemos guardar, constrangidos pelo amor de Cristo, né? O dia do Senhor é o dia, não o dia do peso, como o pastor Josué disse. O dia do Senhor é o dia da contemplação. Se Deus não ordenasse um dia em que nós deveríamos parar e contemplá-lo, contemplar a obra da criação de Deus, contemplar a obra de redenção do que Deus fez por nós, se Deus não ordenasse isso para nós, nós de maneira nenhuma pararíamos e guardaríamos esse dia. Então, graças a Deus, meus irmãos, que Deus ele ordenou para nós um dia que nós devemos parar todas as nossas atividades e olhar para Ele e contemplá-lo e sermos constrangidos pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar para a gente finalizar. Ó Pai Santo, nós te damos graças, Senhor Deus, porque, ó Pai, o Senhor, ó Pai, nos lembra, Pai, dessa verdade tão maravilhosa, Senhor Deus, que nós devemos, ó Pai, parar todos os nossos afazeres e olharmos para Ti. Ó Pai, pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia, Pai. Senhor Deus, que o Senhor, Pai, seja o tema das nossas conversas nesse dia, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, seja, ó Senhor Deus, o centro das nossas vidas, ó Pai, principalmente nesse dia, Senhor Deus. Ó Pai, que todos os dias nós possamos viver para Ti, Senhor Deus, mas que esse dia em especial, Pai, esquecer de tudo, Senhor Deus, e meditarmos somente no Senhor, ó Pai, e na grandeza do Teu poder, ó Pai, e no Teu Filho amado, e no Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Ó Pai, nos ajude, Senhor Deus, a olhar para o Senhor, ó Pai, constrangidos pelo amor do Senhor Jesus Cristo, Pai, e pensarmos nas coisas do alto, como a Tua palavra diz, Senhor Deus. Pensarmos, ó Pai, no Senhor Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo Senhor ter nos lembrado mais uma vez, Senhor Deus, que nós devemos parar, ó Pai, todas as coisas e contemplar o Senhor, ó Pai. Contemplar a Tua grandeza, Senhor Deus. Nos abençoe, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a cumprirmos esse mandamento com amor, ó Pai. Por amor a Ti, Jesus, Senhor Deus, por favor, ó Pai, abençoe a Tua igreja nesse dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Meus irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericórdias do Santo Espírito estejam convosco. Amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado o culto.